Vamos para Brasília agora, porque tem informação chegando de lá, porque essa transferência de pacientes, inclusive, que está acontecendo lá no Amazonas, correm risco de morte por falta de oxigênio, foi uma determinação também da Justiça. Larissa Alvarenga detalha para a gente. Daniel, a Justiça entrou na história, não poderia ser diferente, determinou que a União e o governo do estado apresentem no prazo de 24 horas um planejamento para garantir, então, o abastecimento de oxigênio no Amazonas. Eu já vou chamar o Theo Cury, que vai explicar tudo para a gente a respeito dessa decisão, né, Theo? Bom dia para você. Oi, Larissa, muito bom dia para você, ótimo dia para quem acompanha a gente. De acordo com essa decisão, o governo federal deve transferir imediatamente todos os pacientes que correm o risco de morrer no Amazonas por falta de oxigênio. Todos eles devem ser transferidos para outros estados e a ideia com essa decisão é que no Amazonas fiquem poucos pacientes. Isso para que a rede de saúde do estado, seja ela pública ou privada, dê conta de atender a população. Essa decisão foi tomada pela juíza Jaisa Maria Pinto Frache, da Primeira Vara Federal do Amazonas, atendendo a um pedido feito por diversos órgãos. Ministério Público Federal do Estado do Amazonas, Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado, além das defensorias públicas da União e também do Estado do Amazonas. E de acordo com essa decisão, como a Larissa já havia dito, o governo federal também deve informar como que planeja abastecer o Estado, a rede de saúde do Estado, com cilindros de oxigênio. E diz mais, diz o seguinte, que se o governo encontrar cilindros de oxigênio disponíveis em outros estados, o governo federal deve requisitar esses cilindros, transportá-los de avião até o estado do Amazonas e fazer a instalação nos hospitais desses cilindros para garantir a sobrevivência dos pacientes que estão precisando de oxigênio para sobreviver. Depois dessa decisão de ontem, alguns minutos depois, a Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas informou o seguinte, que o governo requisitou administrativamente o estoque e produção de oxigênio de 17 indústrias do Polo Industrial de Manaus. E para a gente ter ideia da dimensão da situação por lá, disse o seguinte, que a demanda nas redes pública e privada do estado passou a ser 5 vezes maior nos últimos 15 dias. A notícia boa é que hoje de manhã a Força Aérea Brasileira já realizou o embarque dos primeiros passageiros. Pois bem, 9 pacientes e 5 médicos foram transferidos de Manaus para Teresina. Isso é uma força-tarefa que começou hoje e que vai levar aí os próximos dias. Quem também comentou sobre esse assunto foi o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, que disse que há um colapso no atendimento em Manaus e ele justificou o motivo disso. Vamos assistir. Essa é a situação de Manaus. Nós estamos vivendo novamente já o segundo momento, o segundo ciclo sazonal. Já estamos no período chuvoso novamente no Amazonas e no período chuvoso a umidade fica muito alta e você começa a ter complicações respiratórias. Então, esse é um fator. Um outro fator, Manaus não teve a efetiva ação no tratamento precoce com o diagnóstico clínico, no atendimento básico. E isso impactou muito a gravidade da doença. Por outro lado, a infraestrutura hospitalar de atendimento especializado, ela é bastante reduzida em Manaus em termos de percentual.